E vamos conversar sobre o quinto episódio da terceira temporada de Ted Lasso, Sinais, que antes de mais nada, uma pequena constatação que eu tive, que foram com Deus os episódios com 30 minutos, né? Não que eu esteja reclamando, mas quando eu fui dar o play no episódio dessa semana, eu vi que tinha 50 minutos, eu fiquei, caramba, adoro, não reclamo, mas os episódios menores ficaram para trás. Mas vamos falar do episódio, já que o Richmond está numa má fase após perder para o West Ham, e nem toda a genialidade do Zava consegue resolver as coisas. A defesa é fraca, o ataque está travado e como o próprio Roy fala, parece que está todo mundo esperando que o Zava resolva as coisas, mas claramente ele não está resolvendo. E aí a Rebecca surge brava, perguntando quando que eles vão ganhar novamente, e o Ted vem com a analogia dele, comparando com um navio, que eles precisam aprumar as coisas, encontrar o norte e ir para o norte. Só que o mais engraçado é justamente que ninguém sabe para onde é o norte, cada um aponta para um lugar diferente, porque mostra que está todo mundo perdido dentro desse barco. Talvez principalmente o Ted, como a gente vem vendo ao longo dessa terceira temporada, o que piora quando ele descobre que o Henry, o filho dele, está envolvido num caso de bullying, que inicialmente ele acredita que o filho sofreu para depois descobrir que na verdade é o Henry o bully. E o detalhe na ligação do Ted com a Michelle é que a gente vê que ele tá pegando a água para tomar, mas quando ele escuta que o filho foi pro parque com o Jake, ele pega o álcool no lugar. Como a gente vai vendo ao longo dessa temporada, a cabeça do Ted está em outro lugar, ele está muito mais pensando na Michelle com o Jake, no Henry, no que está acontecendo com a família dele, e a gente vê que ele está prestes a ter um novo ataque de pânico ali após a partida contra o Manchester City, quando isso é interrompido pela ligação do Henry, que meio que traz ele de volta ali para conversar com o filho sobre o que está acontecendo, para descobrir que o filho pediu desculpas cantando um rap e, mais do que isso, até fazer essa ligação entre os dois, quando ele escuta do filho que o filho não seguiu o conselho do pai, de quando tiver com alguma coisa, contar até 10 e tal, que faz com que o Ted fale que na verdade quem falava isso era o pai dele, o que liga-se com toda a trama da temporada anterior e que liga-se muito com quem o Ted é hoje em dia, relacionado ao pai dele, que ele vê que o pai foi alguém que desistiu, e isso quando o Ted ainda era adolescente, e como dadas as devidas proporções, acaba caindo numa dinâmica parecida relacionada a quem o Ted é hoje em dia com o filho. Indo até além, tem a questão do Ted nunca desistir, que é algo que ele fala para a doutora Sharon na segunda temporada. Mas talvez a parte da jornada do Ted nessa terceira envolva o fato dele ter que aprender a desistir de algumas coisas em prol de outras. Talvez deixar para trás a questão de ser o técnico do Richmond em prol de ficar perto da família dele. Ou talvez que ele seja demitido mesmo, porque a gente vê que o Leslie levanta essa possibilidade quando ele vai falar com a Rebecca, coisa que ela instantaneamente fala, não tem nada a ver, não sei o quê. Mas assim, por mais que o Ted seja uma pessoa maravilhosa, todo mundo ama o Ted, todo mundo quer ter o Ted por perto, ainda assim é um time de futebol que precisa de resultados. E se o técnico não está funcionando, será que faz sentido mantê-lo mesmo assim? Porém, alguém é demitido nesse episódio, que no caso é a Shandy, que não aceitou muito bem a dura que a Kelly deu nela por conta da estratégia do aplicativo lá do Banter e tal, e aí você vê que ela fica causando na empresa, e pior, ela fez a empresa perder contratos. E como a Jack sugere, é hora de demitir a Shandy fazendo meio que um sanduíche de elogio, que você vai dar a notícia ruim como recheio, mas você vai colocar 2 fatias de elogio, que aquele até tenta fazer, mas não dá nada certo, o que leva a uma sequência bem engraçada, a lá Jerry Maguire, o filme do Tom Cruise, só que totalmente torto. E mais, esse episódio meio que estreita esse vínculo entre a Kelly e a Jack, que já havia começado no episódio anterior, e aqui a gente vê isso acontecendo tanto na reunião com a Barbara, quanto envolvendo o cabrito que foi colocado pela Shandy para cagar na mesa e na bebida após tudo isso. E como a Kelly não quer falar sobre o término do relacionamento dela com o Roy e tal, acaba beijando a Jack, que retribui o beijo. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha o episódio todo da relação das duas, que eu fiquei, será que eu tô vendo coisa a mais que não tem aqui? Mas aí quando rola essa troca entre as duas e tal, claramente havia uma química presente ali, que eu acho muito interessante no sentido do que a gente pode ver ao longo da temporada, não de criar um triângulo amoroso com o Roy e tal, mas do que pode ser o relacionamento da Kelly com a Jack mesmo, quais são os desdobramentos que podem vir disso, porque, se não me falha a memória, é o segundo casal LGBTQIA+, que a gente tem dentro dessa temporada, além do Colin com o boy dele e tal. Então, para onde eles estão colocando esses casais? Para onde eles podem desenvolver isso? Se pode chegar a algum ponto de convergência para desenvolver melhor essa questão toda?
que seria muito legal. E rapidinho, só fazendo um pequeno parênteses, tem uma cena do Trent em que ele aparece ali para dar o conselho pro Ted, para os outros técnicos, que ele tá segurando uma caneca colorida, uma caneca arco-íris, que pode dar algum indício de que, na verdade, o Trent pode não apenas ser um aliado, mas quem sabe mesmo alguém pertencente à comunidade LGBTQIA+, que a gente ficou teorizando, não teorizando, mas pensando qual poderia ser a reação dele à descoberta do Colin no final de um dos episódios passados. E nessa aproximação da Keely, ela perde a ligação da Rebecca, que está ligando para a amiga em busca de um conforto, porque esse episódio basicamente para a Rebecca é um monte de derrotas. O time perdendo, ela vendo o ex, o John, que agora tá noivo, e a noiva falando tal do príncipe encharcado, que liga-se lá com a previsão da vidente que a Rebecca tinha escutado, que está perseguindo ela. Era só a questão lá do a caixinha de fósforos verde. Aí vem o príncipe encharcado. E aí o restante da profecia era toda a questão que ela teria uma família, que ela seria mãe, o que a leva a encontrar um médico para ver se há possibilidades de fato ela ser mãe. E aí a gente não escuta exatamente o que o doutor diz no final do episódio, mas pela reação da Rebecca a gente vê que não é algo positivo. E até curioso ver a jornada da Rebecca nesse episódio, porque está muito em torno de ter aquilo que o Rupert tem, de buscar isso, porque a gente vê que ele tem um time vitorioso, ele tá com o Ashhan, ele tem uma família, ele tem um filho, só que ele não dá importância para nada disso no final das contas. Eu sinto que a Rebecca, ela gostaria de ter isso na vida dela e de dar a devida importância para isso, só que ela acaba não conseguindo esses pontos. Só que eu acho muito interessante a gente pensar que ela tá pensando nessa questão de ter uma família, e aí a gente vê os casais lá no consultório e tal, de ser mãe e tal, mas tem toda uma outra perspectiva que pode ser olhada em torno disso, que existem outras definições do que é família, e existem outras maneiras de ser mãe também. O Nate, por outro lado, nesse episódio, ele transforma uma derrota numa vitória. E esse Nate está muito mais próximo do que a gente via na primeira temporada, ali numa parte da segunda, do que o Nate do lado sombrio, do Rupert e tal, porque a gente vê que aquela modelo barra atriz lá, Anastácia, que ele encontrou no bar no final do episódio anterior, deu o telefone para ele, que traz uma cena muito legal dele ligando e falando, a gente descobrindo que ele tá treinando com a mãe dele, que traz toda essa questão mais humana pro Nate e tal. Ele a leva lá pro restaurante, pro bendito restaurante, que tem toda a história com a família, e tem lá a hostess, a Jade, que continua ignorando o Nate e tal. Só que a gente vê que a Anastasia também ignora ele totalmente. Ela não tá confortável de estar ali, ela não acha a comida bonita, ela não escuta o que o Nate tem para falar para ela sobre a relação dele e da família com aquele lugar, e ela simplesmente vai embora. E a Jade, que fica ignorando o Nate constantemente, ela acolhe o personagem nesse momento, meio que ela vai lá e conversa com ele, aceita ele como ele é, e os dois acabam criando essa conexão dela sentar e conversar com ele, tem lá a tal da sobremesa, que é um momento de vitória pro personagem, sabe? Eu acho que mais do que isso até, é um momento de vitória pro Nate bom, para aquele Nate que ele sempre foi, e não o Nate que é seduzido constantemente pelo lado sombrio do Rupert. O que é mais um indício de como ele não se encaixa nesse lugar onde ele tá tentando pertencer e onde o Rupert quer que ele esteja. Por fim, o Zava se aposenta do absoluto nada. Mas será que ele realmente vai se aposentar? Porque eu consigo ver claramente, num futuro próximo, o Rupert conseguindo convencê-lo a voltar a jogar no West Ham e terminar de fato aí a sua carreira como jogador vitorioso e não saindo como esse jogador que perdeu os jogos pelo Richmond. Mas isso claramente afeta o time após a derrota do Manchester City e tal, que o Zava já não jogou, porque criou-se toda essa dependência do Zava, que é algo comum com times de futebol, que tem grandes estrelas, ou seleções mesmo, que tem aquele jogador que meio que todo mundo joga em torno dele, e se esse jogador desaparece, aquele time não sabe o que fazer. E aí entra em cena o Ted clássico, o Ted Lasso, que vem com o seu grande ensinamento para falar sobre acreditar pro time. E é nessa hora que ele fala sobre isso que o cartaz atrás dele rasga de novo, e aí todo mundo fica comovido, não sei o quê, é um sinal, é uma maldição. E aí vem para mim a parte mais simbólica de todo esse episódio, que parte justamente do Ted pegar aquele cartaz e rasgá-lo para fazer valer o seu ponto. Do que de fato é acreditar e como você acredita nas coisas e como isso é importante, que tem que partir do coração e da cabeça você acreditar naquilo que você tem uma crença, de que você acredita mesmo, acredite em acreditar. Não é um cartaz que está colado na parede que quer dizer alguma coisa, e sim aquilo que você sente dentro de você.
Eu acho que é por isso que a série acaba ressoando tão forte fora da questão do futebol, porque o Ted é esse cara que lida com pessoas, que traz esses ensinamentos para a vida, e não necessariamente focado ali no jogo em si. Por isso que a gente vê o Colin quando o Ted fala sobre medo e vergonha, por isso que a câmera vai para o Nate e a Jade quando fala sobre se importar, ou para falar sobre amor, vai para Killy com a Jack, vai para Rebecca para falar sobre esperança, porque é isso, tipo, você acreditar naquilo que você quer acreditar e não importa o quanto rasguem um cartaz que seja, se você acredita veemente naquilo, você vai levar aquilo adiante. Tanto que essa é a diferença entre o Ted e os seus discursos que têm algo a dizer e os discursos, as frases sábias do Zava que não tem nada a dizer de fato. E esse episódio é muito sobre isso, é sobre ver os sinais, tanto que o nome do episódio é Sinais, é sobre ver esses sinais, sobre aceitar e abraçar as derrotas, escolher no que acreditar e seguir em frente, talvez esperando encontrar resultados diferentes, mais positivos no processo. E vocês curtiram o episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários, compartilha esse vídeo com outra galera que curte Ted Lasso também, para vir assistir e continuar acompanhando aqui as análises semanais dessa série maravilhosa, que dá um quentinho gigantesco no coração de assistir. Assina o canal para fazer parte da comunidade aqui do Bilheteirama se você ainda não faz, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!